Também, pessoal. Silêncio, presta frente, presta atenção aqui. Então, dando continuidade aí. Imanência. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos conhecer um pouquinho de um filósofo moderno chamado David Hume e de um dos mais importantes movimentos culturais e filosóficos modernos, que é o iluminismo. Vamos começar falando de David Hume e seu legado epistemológico. Epistemológico vem de epistemologia. Vocês sabem o que é epistemologia? É epístola, é carta de Paulo. Epístola é carta. Episteme, em grego, é conhecimento. Então tem diferenças aí. Logia é sempre o quê? Lógica. Vem de lógica, mas também é uma ciência, um tipo de estudo, né? Por exemplo, biologia é o estudo de quê? Da vida, dos seres vivos. Sociologia, estudo das sociedades humanas. Epistemologia é o estudo do episteme, em grego é conhecimento. Então, a grande preocupação de boa parte dos filósofos modernos é com a questão do conhecimento. Qual que é o princípio, a origem e o fundamento de todo conhecimento? Ou seja, como nós conhecemos? O David Hume é um empirista. Na escola filosófica conhecida como empirismo. E para o empirismo nós conhecemos graças a quê? A experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, olfato, paladar, são os 5 sentidos. Então não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado senão por meio dos sentidos. Tudo que nós conhecemos ou porque vimos, ou ouvimos, ou sentimos o cheiro, o sabor ou tocamos. São 5 formas de conhecer. Ele é um empirista. O seu legado epistemológico vai nessa linha. E ele vai dizer que existem 2 tipos de percepções empíricas. As impressões. O que é impressão? Impressão é aquilo que acontece de forma imediata, ou seja, no momento presente. Agora, por exemplo, vocês estão tendo impressões. Estão me vendo ou não? A exceção de quem está dormindo aí, né? Quem está dormindo está sonhando, está vendo outras coisas, né? Estão me vendo? Impressão visual. Estão me ouvindo? Impressão auditiva. Não estão sentindo meu cheiro, acredito eu, né? Passei só desodorante. E essa hora da manhã, depois de 5 aulas, já deve estar vencendo, né? Espero que não esteja vencido e esteja exalando outros odores aí inadequados ou inapropriados. Então não estão sentindo meu cheiro, não estão sentindo meu sabor também, nem me tocando. Mas estão me vendo e ouvindo. 2 tipos de impressões, visual e auditiva. Depois das impressões ficam as ideias. A ideia é aquilo que fica depois da impressão. É aquela representação que fica gravada na sua mente. Espero que a ideia dessa aula fique gravada. O problema das ideias é que elas, à medida que o tempo passa, vão ficando cada vez mais fracas e vagas. Por exemplo, você lembra que você almoçou ontem? Você teve a impressão, você viu, sentiu o cheiro, o sabor, 3 impressões. Mas você lembra, você tem ideia de que você almoçou ontem? Não, esqueceu. Pode acontecer isso com essa aula. Vocês estão tendo a impressão dessa aula aqui agora. A ideia pode ficar gravada aí ou pode escafeder-se nesse cerebelo de vocês aí, né? No cérebro de vocês. Aí chega o dia da prova, lascou. Me perguntaram hoje da prova aí, né? Vai ter aquela semana de testes. Eu vou passar um trabalho, vai ser um trabalho em dupla, né? E naquela semana é trabalho em dupla e com consulta. Então vocês podem ficar à vontade aí para consultar também. Aí eu teria uma pessoa. E consultar também outras fontes aí, né? Sem problema. Mas para vocês terem
a atividade ali que é necessária, é obrigatória, tem que fazer, então vai ser a base para a missão, beleza? Espero que essas ideias fiquem mais fortes, não tão fracas e vagas na cabeça de vocês, ou não desapareçam, ou na maior parte das vezes acontece. E para ele é impossível você ter uma ideia se você não tiver uma impressão. Um cego de nascença, por exemplo, ele jamais vai conseguir entender o que é uma cor. Como é que você vai explicar o vermelho para um cego de nascença? Um cego de nascença nunca viu nada. Pega o isqueiro e queima ele. Fala, o vermelho é a cor dessa sensação aí. Ele vai ter a sensação tátil. Mas a ciência já está evoluindo para tentar entender. Oi? A ciência está evoluindo. Evoluindo? Não sei se evoluindo. Talvez possa conseguir chegar a fazer com que eles recuperem a visão. Mas conseguir formular uma ideia sem ver, uma ideia visual sem ver, é possível. A ciência pode conseguir interpretar o que passa na cabeça de um cego de nascença. Eu não sei se dá para entender, né? Compreender. Ele nunca viu nada. Será que há imagens no cérebro de um cego de nascença? Como que há imagens se ele nunca viu? A mesma coisa um surdo de nascença. Tem como você explicar uma música? É imanente? Imanência. Então é impossível você ter uma ideia se você não tiver uma impressão. Toda ideia vem de uma impressão. E as ideias geralmente são mais fracas e vagas. Quanto mais o tempo passa, mais elas vão se apagar. É um ceticismo teórico. O que é ceticismo? Vem do grego skepsis, ou seja, skepsis em grego quer dizer investigação, dúvida e investigação. Então, para os céticos nós devemos duvidar de tudo. Buscar sempre investigar. Nunca acreditar naquilo que nos transmitem. Ele é um cético teórico, não um cético absoluto, porque ele não acredita que é impossível conhecer. O cético absoluto é aquele que acha que o conhecimento é impossível. Porque nada existe, tudo é ilusão. Agora, no ceticismo teórico, o Hume concluiu que o conhecimento científico que ostenta a bandeira da mais pura racionalidade também está ancorado em bases não racionais, na crença e no ato, principalmente em indução. O que é indução? É um processo de conhecimento que vai do particular para o geral. Por exemplo, eu analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Eu analisei o copo, percebi que o copo conduz energia elétrica. Eu analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Eu analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Eu analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Eu analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Fiz várias análises particulares. Qual conclusão geral posso chegar nessa análise? Os metais conduzem energia elétrica. Ele vai dizer que isso é temerário, isso é um salto lógico. Eu não posso dizer que todos os metais conduzem energia elétrica. Todos os metais conduzem energia elétrica? Qual metal não conduz energia elétrica? Mercúrio. Mercúrio é um metal e não conduz. Então, o máximo que a indução pode nos dar é probabilidade. Há uma grande probabilidade de que os metais possam conduzir energia elétrica. Há uma grande probabilidade que o Sol vai nascer amanhã, mas o Sol vai nascer para sempre? O Sol é uma estrela. Toda estrela tem um tempo de vida útil. Um dia o Sol vai entrar em colapso. Vai virar o quê? Você sabe o que vai acontecer com o Sol quando ele entrar no seu ocaso? Vai expandir, vai explodir. Vai entrar em colapso. Vai virar uma estrela anã. Segundo algumas perspectivas, o anã branco, para outros vermelho, né? Vai virar do bem, vai virar do comunista, né? Então, é mais ou menos isso. Essa é a perspectiva ou a crítica que ele faz à indução. Isso vem da crença do ato. Por ver as coisas se repetir, a gente começa a associar uma coisa com a outra, mas elas não estão necessariamente ligadas. Não é porque eu vi fumaça que há fogo. Isso significa que desconfia das posições arraigadas pela força do ar. Ô, galera, o cientista deveria, de acordo com o Hume, nunca renunciar ao estudo da natureza, mas sim apresentar suas teses como probabilidades, não como certezas absolutas.
Então a ciência, a filosofia, ela não trabalha com dogma. O que é um dogma? Uma verdade absoluta. Ela trabalha com o quê? Probabilidades. Esse é o grande legado epistemológico de David Hume. A crença e o hábito fazem a gente achar que as coisas são certas e seguras, absolutas. Nos fazem crer em dogmas, como o sol amanhecer amanhã, como onde a fumaça a fogo. E o iluminismo é um movimento cultural do século XVIII, cultural e filosófico, que acreditava que a razão, em vez da fé, nos conduziria à liberdade e ao progresso. Então a luz que deve guiar a humanidade para o iluminismo é a luz da razão. O iluminismo critica principalmente o Antigo Regime e a Idade Média, que ele chamava de Idade das Trevas. Por quê? Porque é uma idade onde as pessoas se guiavam pela fé, pela religião. E a religião, em vez de resolver os problemas da humanidade, ela mais criou o problema do que resolveu. A fé é cega e nos conduz entre trevas, muitas vezes à perdição, na maior parte das vezes. Tanto que, em nome das religiões, foi que mais se derramou sangue na história da humanidade. Então o iluminismo era um grande crítico desse período, né? Tem todo um contexto social, que a gente vai falando ao longo desse trimestre aí, que é um contexto que os filósofos vão desenvolver o seu pensamento. Compreenderam aqui o legado epistemológico de David Hume? Ele é empirista, então ele defende o quê? Nós conhecemos graças a quê? Aos sentidos, né? Os sentidos nos permitem ter impressões. Das impressões ficam as ideias. Ele é um crítico da indução. A indução faz com que, a partir de análises particulares, a gente chegue a conclusões gerais. Mas essas conclusões gerais nos dão verdades ou certeza absoluta? Dão o quê? Só probabilidades. Então é isso aí. Eu tenho que vazar, eu tenho que